Lá no pé da Jurema meu ponto firmei, 7 cachimbo acendi de uma vez. Lá no pé da Jurema meu ponto firmei, 7 cachimbo acendi de uma vez. Tem, mandei pra lá, vai de fumaça pra onde eu mandar. Tem, mandei pra lá, vai de fumaça pra onde eu mandar. Lá no pé da Jurema meu ponto firmei, 7 cachimbo acendi de uma vez. Boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Tem, mandei pra lá, vai de fumaça pra onde eu mandar. Tem, mandei pra lá, vai de fumaça pra onde eu mandar. E a minha pisada é uma só, é na raiz do catimbó. E a minha pisada é uma só, é na raiz do catimbó. Tem, mandei chamar, vai de fumaça pra onde eu mandar. Tem, mandei chamar, vai de fumaça pra onde eu mandar. Boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Salve a Jurema Santa e Sagrada em nossa vida, em nossa jornada. Muito grato pela presença. Meu objetivo aqui hoje, com esta live, é conversar um pouco com vocês a respeito do trabalho que eu venho realizando. Tá certo? Alguns já seguem meu perfil, tá? Outros, eu acredito, não seguem meu perfil, mas de qualquer forma, muito grato pela presença, tá? Então é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Rômulo Angélico, mais conhecido por aqui como Rômulo Guiraúna. Mas o que é Guiraúna? Guiraúna é um termo do tupi antigo, que na língua portuguesa quer dizer pássaro preto. O pássaro conhecido como graúna, tá? O nome desse pássaro, da espécie, do tipo do pássaro, na língua tupi é Guiraúna, que significa pássaro preto, tá? Eu sou Rômulo Angélico, mais conhecido como Rômulo Guiraúna. Sou historiador, juremeiro com a graça de Deus, e venho há quase 20 anos realizando pesquisas constantes sobre essa tradição de matriz indígena chamada Jurema, Jurema Sagrada, Jurema Catimbó, Catimbó Jurema. Ao longo desse tempo de pesquisa, eu lancei alguns livros sobre o tema. O primeiro foi publicado há quase 15 anos atrás, tá? Se chama Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. O segundo se chama Fumaça de Mato, 15 recados de um aspirante a catimbozeiro. O terceiro livro se chama Visões de Catimbó, elementos da história indígena e do Catimbó Jurema de Canguaretama. O quarto, dentro dessa linha de pesquisa, que foi lançado ano passado, se chama Canindé Rei da Jurema. Graças a Deus, muita gente já adquiriu esse livro. Rapidinho a edição se esgotou. Aliás, está quase esgotada, né? E eu estou prestes a lançar um outro, chamado Breviário de Feitiçaria Natural. E após o Breviário de Feitiçaria Natural, pretendo, com a graça de Deus e para a honra e glória de Deus, publicar um livro chamado O Livro do Mago Juremeiro. Mas antes de falar sobre esses livros, eu gostaria de compartilhar um pouco de minha trajetória na Jurema Santa e Sagrada, tá? E de vez em quando cantando uns pontos de Jurema. Mas aí vai a pergunta: o que é Jurema? O que é a Jurema Sagrada? O que é o Catimbó Jurema? Vamos conversar um pouco sobre isso. Foi por isso que eu comecei cantando esse ponto. Comecei a live cantando esse ponto. Lá no pé da Jurema meu ponto firmei, 7 cachimbo acendi de uma vez. Lá no pé da Jurema meu ponto firmei, 7 cachimbo acendi de uma vez. Tem, mandei pra lá, vai de fumaça pra onde eu mandar. Tem, mandei pra lá, vai de fumaça pra onde eu mandar. Lá no pé da Jurema de um trago que eu dei, 7 cigarras acendi de uma vez. Lá no pé da Jurema de um trago que eu dei, 7 cigarras acendi de uma vez.
Tem, mandei chamar, vai-te fumaça pra onde eu mandar. Tem, mandei chamar, vai-te fumaça pra onde eu mandar. E a minha pisada é uma só, é na raiz do catimbó. E a minha pisada é uma só, na raiz do catimbó. E aí é o seguinte, vamos lá. O que é que significa a palavra catimbó? E o que é Jurema? Vamos começar pelo termo catimbó, que muita gente não compreende o sentido, muita gente não compreende o significado dessa expressão e considera como se catimbó fosse um malefício feito a alguém, um malefício mágico, um trabalho mágico escuso, realizado com o objetivo de prejudicar as pessoas, mas não é por aí não. Tá? O que é que significa a palavra catimbó? A palavra catimbó é uma expressão do tupi antigo, originária do tupi antigo, certo? Que significa, em língua portuguesa, fumaça de mato. Ka no tupi antigo, do tupi antigo traduzido para o português é mato, planta, erva. E timbor é fumaça. Então a palavra Kaatimbor quer dizer em língua portuguesa fumaça de mato ou vapor de erva. Mas por que um dos nomes que a nossa religião recebe é catimbó? Simplesmente porque, desde a época de nossos ancestrais, os grandes pajés, os grandes caraíba, trabalhos de cunho mágico-medicinal eram realizados mediante a fumaça das plantas, o que hoje as pessoas chamam de aromaterapia, osmoterapia, vaporização, fumaçada, defumação. A defumação é o catimbó. Então os pajés conheciam os segredos das plantas. Parte desse conhecimento foi transmitido oralmente para os mestres, que passaram a se tornar sacerdotes juremeiros, né? Os mestres conhecem o segredo de muitas plantas, graças a Deus. E uma das formas de realizar curas, principalmente curas de ordem psíquica, emocional, energética, é através da queima de determinadas plantas. Determinadas plantas podem ser utilizadas para a cura de certos males, de certas doenças. E a defumação, a vaporização, a fumaçada, não deixa de ser uma prática aromaterápica. Tá, então, os pajés selecionavam as plantas necessárias para debelar uma determinada doença, colocavam em seus cachimbos, em seus charutos, em seus braseiros e defumavam o doente. A transubstanciação proporcionada pelo fogo, a transmutação, aliás, proporcionada pelo fogo, agindo sobre plantas determinadas, liberava compostos osmoterápicos que tanto depuravam, limpavam os doentes, como sendo inaladas, determinadas substâncias sendo inaladas, né? Atuavam, agiam sobre o sistema nervoso, agitavam o cérebro, faziam com que o cérebro liberasse substâncias que auxiliavam a cura física dos doentes. Tá, então, em linhas gerais, a cura através da fumaça, a cura através da defumação é o que a gente chama catimbó, que muita gente acha que é um malefício, que é uma coisa ruim. Isso não quer dizer que alguém possa usar uma defumação para fazer mal para alguém. Se alguém conhecer como, o que deve ser utilizado na fumaça para prejudicar alguém, essa pessoa vai fazer. Tá? Mas os pajés e os bons mestres procuram utilizar a fumaça para limpar as pessoas, para proteger as pessoas, para curar as pessoas. Tá certo? Então tá aí. Como todos os ritos indígenas do Nordeste brasileiro fazem uso da fumaça de plantas medicinais, de modo especial da fumaça de uma planta super sagrada para a gente, que é o tabaco, tá? A religião recebeu esse nome, catimbó. Agora vamos lá, e o que é Jurema? Jurema é um termo que dentro de nossa tradição possui diversos significados, tá?
A jurema é uma planta sagrada. É um vegetal característico do Nordeste brasileiro. De modo especial, do sertão nordestino. A gente também encontra a jurema no litoral. Tá? Mas a jurema ela se torna muito mais forte, muito mais presente, muito mais abundante, tá? Nos sertões. A jurema é a planta. A jurema é... Boa noite. Saúdo a divina presença na existência de cada um e cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Então, a jurema é uma planta sagrada, característica do Nordeste brasileiro. A jurema é um nome que se dá a uma bebida, um sacramento ritualístico, religioso, preparado com essa planta. As pessoas extraem as cascas do tronco da jurema, ou a raiz da jurema, ou as folhas da jurema e preparam uma bebida chamada jurema, que não é uma bebida que as pessoas ficam tomando à torta e à direita por aí. É um sacramento, é uma bebida comungada ritualisticamente em sessões de cura, tá? Por que em sessões de cura? Salve tua força, meu irmão. Edson. Porque a jurema tem como princípio ativo uma substância chamada dimetiltriptamina, que é simplesmente o mais poderoso antidepressivo natural deste planeta. Tá? Então a jurema é uma planta de poder, uma planta mestra, uma planta de ciência, tá? Com a qual os pajés e os mestres preparam uma bebida sacramental, que geralmente é comungada em ambiente religioso. Tá? Salve Fabiano, salve tua força, meu irmão. Muito obrigado pela presença. Então a jurema é a planta, a jurema é a bebida sacramental, a jurema é o nome da sessão. Quando alguém fala eu vou para a jurema, está querendo dizer que vai para uma sessão de jurema, tá? Uma cerimônia de jurema. Tá? A jurema também é uma entidade espiritual presente na Umbanda, tá? A cabocla jurema. E a jurema é uma divindade ancestral. Para quem conhece profundamente a tradição chamada Catimbó Jurema, tá? A jurema é um ente divino, um ser divino, uma expressão, uma manifestação da Grande Mãe. Tá? Um salve aí para Adalto Lacerda de Limoeiro, Pernambuco. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Salve tua força, saravá tuas bandas. E salve a Jurema Santa e Sagrada. Então, se o termo catimbó, oriundo do tupi antigo, caatimbó, nada mais é que defumação, tá? Fumaça de mato, vapor de erva é o significado dessa palavra em língua portuguesa. A jurema é uma planta sagrada. A jurema é um chá sagrado preparado com base nessa planta, comungado ritualisticamente. Não é uma brincadeira nem é uma curtição. É um sacramento, é tão sagrado quanto a hóstia e o vinho que o padre compartilha na hora da missa, da Santa Missa. A bebida jurema é tão sagrada quanto, sem tirar nem pôr. A jurema é o nome da religião. Jurema ou juremal é um dos nomes do encanto, o reino espiritual de onde vêm os mestres, de onde vêm os caboclos, de onde vêm os xerimbabos. Tá? A jurema é uma cabocla que se manifesta na Umbanda, se manifesta no Santo Daime, e a jurema é uma divindade, é o ser divino. Deixa eu voltar aqui para ver aqui o que é que vocês estão... Um salve para Limoeiro, salve toda a ciência. A jurema pode estar inserida na quimbanda através dos mestres do Reino da Mata. Bem, é o seguinte, existe uma conexão histórica entre a jurema e as tradições afro-ameríndias, afro-brasileiras, aliás, tá? A jurema, deixa eu tentar ser bem objetivo. O culto à jurema, ele é proto-brasileiro. Por quê? Por que é que eu afirmo isso? Porque antes do Brasil se formar como nação, antes dos limites geográficos e políticos do que hoje chamamos Brasil terem sido instituídos, o culto à jurema já existia.
Existem pinturas rupestres aqui no Nordeste que fazem referência a um culto a Jurema pré-cabralino, pré-histórico. Então, antes das fronteiras políticas, geográficas, institucionais que formam o que chamamos Brasil terem sido instituídas, o culto a Jurema já existia. E aí, a partir do século XVI, quando os portugueses invadem o território brasileiro e vão dominando tudo e matando os índios, etc., o Brasil vai se formando, politicamente falando, geograficamente falando, né? E aí, nesse contexto colonial, os africanos começaram a serem trazidos para cá, para serem escravizados. E aí, em alguns aldeamentos e em alguns quilombos, os indígenas e os africanos foram se unindo ali para resistir, para combater a colonização, para combater a escravidão. Quando a gente fala em escravo, geralmente a gente pensa no negro. O negro foi escravizado e o índio também. Só que o índio era chamado negro da terra e o negro era chamado geralmente negro de Guiné. Mas negros de origem africana e negros indígenas, negros da terra, foram escravizados igualmente. Certo? Mas aí se uniram. E nessa união nós encontramos famílias de Jurema espalhadas pelo Nordeste, famílias juremeiras, que possuem elementos muito fortes de tradições de origem africana. Tá? E aí nós encontramos um alinhamento entre a quimbanda e o catimbó Jurema. Há quem diga que não existe, mas respeito esse ponto de vista, mas existe. Existe um culto a Exu na Jurema. Nem toda a família de Jurema cultua Exu, mas existem famílias que cultuam. Existem mestres de Jurema que são chamados mestres quimbandeiros. Existem caboclos de Jurema que são chamados caboclos quimbandeiros. Existem mestres de esquerda de Jurema que descem para trabalhar na linha de Exu. Assim como tem Exu que passa a trabalhar na linha de Jurema. Lembrando, Exu é Exu, mestre de esquerda é mestre de esquerda. Tá, mas ocorre um alinhamento. Tá, algumas das funções e atribuições de um mestre de esquerda são análogas às atribuições de Exu, no universo da Quimbanda e no universo da Umbanda. Tá? E aí, é possível que essa interação ocorra em uma ou outra casa e em outras não. Tá? Existem casas que tratam exclusivamente com encantados dentro da perspectiva indígena. Um pássaro encantado, uma cobra encantada, um raizeiro, uma parteira, uma cabocla curandeira, um pássaro sagrado. Tá? São famílias de Jurema que preservam elementos muito fortes da encantaria indígena. Pois é, muito grato pela presença. Lá na Jurema tem um pé de ingá. Lá na Jurema tem um pé de ingá, aonde a lua clareia os caminhos para o bom mestre passar. Aonde a lua clareia os caminhos para o bom mestre passar. Jurema, Jurema, olha o teu Jurema. Jurema, Jurema, olha o teu Jurema. Lá na Jurema tem um pé de ingá. Lá na Jurema tem um pé de ingá, aonde a lua clareia os caminhos para o bom mestre passar. Aonde a lua clareia os caminhos para o bom mestre passar. Jurema, Jurema, olha o teu Jurema. Jurema, Jurema, olha o teu Jurema. E lá estava eu, em meados de 2005. Em meados de 2005, dando aula de cultura do Rio Grande do Norte em um município chamado Canguaretama, localizado no litoral sul, aqui do estado do Rio Grande do Norte. Não fazia ideia da diferença de Umbanda, Espiritismo, Candomblé e Catimbó. Para mim era tudo a mesma coisa, na minha visão limitada. E na época, olha que eu comecei a estudar a espiritualidade, a alta magia, tarô, aos 8 anos de idade.
Aliás, comecei a praticar yoga por volta dos 6 anos de idade. Depois minha mãe me comprou um tarô. Eu comecei a estudar sobre espíritos elementais e feitiçaria. Criança, mas não chegava junto do povo de terreiro. Preconceito, o nome desse negócio. Eu era vítima de preconceito, como muita gente é vítima. E pra mim era tudo uma coisa só. Espiritismo, umbanda, candomblé, catimbó, era tudo uma coisa só. Até o momento em que houve uma feira de ciências lá em Canguaretama, e o tema da feira foi Religiões de Canguaretama. E aí, todas as escolas da cidade decidiram abordar apenas a religião cristã. Por mais que o tema fosse Religiões de Canguaretama, todo mundo só queria lidar com a religião cristã. Algumas escolas iam pesquisar a igreja católica, outras a igreja protestante e tal. E aí eu cheguei pro diretor da escola que eu trabalhava e falei, aqui não tem candomblé? E ele disse, tem, mas ninguém quer saber disso. É um tema que ninguém quer. E aí eu falei, bem, o tema da Feira de Ciências é Religiões de Canguaretama. Se o candomblé existe aqui, por que ninguém vai falar sobre o candomblé? Eu quero falar sobre o candomblé. E ele falou, meu filho, você vai procurar. Na época eu era bem jovem, tinha uns 23 anos. Meu Deus. Meu filho, você vai procurar, mas ninguém vai querer fazer esse trabalho com você. E aí eu consegui reunir um grupo de 14 alunos. Fomos à procura de um terreiro de candomblé, mas incrivelmente lá em Canguaretama na época não havia candomblé. Lá só havia um centro espírita kardecista e 44 centros de Jurema. 44 casas que trabalhavam na Jurema. E aí eu achei aquilo ali interessante quando eu fui visitar o primeiro centro com a equipe de alunos para tirar fotos, fazer entrevistas para a Feira de Ciências, que assisti uma sessão, a primeira sessão que eu assisti na minha vida. Eu entendi, isso aqui não é tradição africana, as pessoas não estão cultuando os orixás aqui. As pessoas estavam cultuando quais entidades espirituais? Cacique Pena Branca, um índio. As pessoas estavam cultuando Mestre Zé Pilinto, um mestre juremeiro. As pessoas estavam cultuando Estrela do Mar, um encantado. Mestre Luiz das aldeias do mar. Mestre Luiz é quem vem trabalhar. Mestre Luiz das aldeias do mar. Mestre Luiz é quem vem trabalhar. Mestre Luiz das aldeias do mar. Mestre Luiz das aldeias do mar. Com sua coroa pra te clarear. Com sua coroa pra te clarear. E aí eu pensei, meu Deus, isso não é candomblé. Mas o que é isso? Foi lá que eu conheci o Catimbó Jurema. E aí depois desse encontro, em 2005, eu passei a visitar, por curiosidade, para querer saber como era, as casas juremeiras de Canguaretama. Fui, visitava um terreiro, passava um tempo estudando, visitava outro, ficava amigo do dono do terreiro, da dona do terreiro, da dirigente, da sacerdotisa, até o momento em que fui convidado a participar das sessões fechadas. Sessões que ninguém mais poderia participar, não ser os filhos da casa. E em uma dessas sessões, quando eu ia entrevistar o presidente da sessão, comecei a irradiar. Comecei a sentir algo estranho. Pensei que ia desmaiar e senti meu corpo dividir-se. O lado direito esquentar, o lado esquerdo esfriar. E aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que é porque eu não me alimentei? Eu acho que é porque eu não jantei. E pensei que ia desmaiar, de repente uma senhora recebeu um mestre. Salve a força dele. E aí ele cantou. Tá chovendo, tá relampeando, tá trovejando e eu não posso passar. Tá chovendo, tá relampeando, tá trovejando e eu não posso passar.
É bonito e tenho que ver Antônio Pelintra no seu Baianá. É bonito e tenho que ver Antônio Pelintra no seu Baianá. E ali começou o meu processo de desenvolvimento mediúnico. Quando ele chegou para mim e falou: quem tem, tem, quem não tem, pede emprestado. Deixa o rapaz descer. Deixa o homem descer, rapaz. E na época eu fiquei sem entender direito. Depois foi que eu fui entender que eu tinha mediunidade com a graça de Deus. E de lá para cá, mergulhei na Jurema Santa e Sagrada. Passei a visitar com muita frequência as aldeias aqui do estado do Rio Grande do Norte. De modo especial a aldeia Catulos Eleutérios, mas também a aldeia Mendonça do Amarelão e outras aldeias. Fui aprender com os catimbozeiros, fui aprender com os índios, fui aprender com os caboclos. Tive a oportunidade de conhecer vários mestres com a graça de Deus e mestras principalmente. E em paralelo a isso, vim realizando a pesquisa acadêmica, né? A pesquisa científica, reunindo textos antigos, livros antigos sobre Jurema Santa e Sagrada. E essa vivência no terreiro, que durou anos, né, em terreiros, me levou a um terreiro específico do qual sou filho, com a graça de Deus. Mas essa vivência também me permitiu, como eu estava dizendo no começo da live, escrever alguns livros sobre Catimbó Jurema. O primeiro, Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. A primeira pesquisa, que fala sobre a história do Catimbó Jurema. Os principais aspectos do Catimbó Jurema, os principais elementos. O que é um toré, o que é uma mesa de Jurema, o que é uma mesa rasteira. Quem são os mestres? Por que a Jurema tem raízes indígenas? Foi o primeiro livro que eu publiquei. Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte. Segundo, Fumaça de Mato. Catimbó, Fumaça de Mato. 15 recados de um aspirante a catimbozeiro. Na época eu não me considerava ainda um catimbozeiro. Realmente, estamos sempre aprendendo. E a Jurema é uma ciência, isso eu ouvi de um dos meus grandes professores, com a graça de Deus. A Jurema é uma ciência que não tem fim. Quanto mais você trabalha nela, mais você aprende. Hoje o mestre traz uma coisa, amanhã ele traz outra, e depois ele traz outra, e não tem fim. Tá? Então, os primeiros recados que eu recebi dentro do Catimbó Jurema estão nesse livro, Fumaça de Mato. 15 recados de um aspirante a catimbozeiro. Sobre a estrutura mediúnica de um juremeiro, sobre o uso do cachimbo, tá? Sobre as tradições indígenas, sobre a ciência dos antigos e por aí vai. Anos depois eu escrevi Visões de Catimbó. O Visões de Catimbó é como uma continuação do Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema. É como uma continuação. Tá? Por quê? Porque eu tracei a história de alguns mestres de Canguaretama, elaborei, né, pesquisei, escrevi, transcrevi a história de alguns encantados da Jurema, encantados que se destacaram, né? Porque existem incontáveis mestres e mestras e caboclos e pretos juremeiros e tal. Mas ali eu falei sobre Mestre Carlos, a Florzinha da Mata, dentre outros mestres. E estabeleci ali, né, também, humildemente falando, as diferenças entre Umbanda e Catimbó. Porque, veja bem, há pessoas que acreditam que só existe Catimbó Jurema dentro da Umbanda. Tá? Mas não é bem assim, não. Umbanda é Umbanda, Catimbó Jurema é Catimbó Jurema. Obviamente, aqui no estado do Rio Grande do Norte, pelo menos, toda casa de Umbanda é juremeira. Desconheço casa de Umbanda que não seja juremeira, que não toque para Jurema, que não realize trabalho de Jurema. Tá? Mas Umbanda é Umbanda, Jurema é Jurema. A Umbanda é brasileira, a Jurema é proto-brasileira. A Umbanda surge no Sudeste, tá? A Jurema surge no Nordeste. A Umbanda tem uma forma de cultuar suas linhas, de Exu, de Preto Velho, de Cigano. Tá? O Catimbó Jurema tem sua liturgia própria, seus ritos próprios, seu próprio sacramento, sua própria história. Tá? Se parecem em aspecto externo, mas em aspecto interno são distintos. Tá? Então, no Visões de Catimbó eu falo sobre essa diferença. E aí, posteriormente, eu escrevi
o outro, Canindé, rei da Jurema, tentando resgatar o que foi possível ser resgatado, ao menos para mim. Está sobre a história de um ser divino, de um rei divino, chamado Canindé, que de fato existiu, de fato esteve entre nós, caminhou entre nós, foi um dos grandes líderes que durante a Guerra dos Bárbaros, o maior movimento de resistência à colonização, de combate à colonização, ocorrido ali entre os séculos XVI aliás, entre os séculos XVII e XVIII, que ocorreu aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas envolveu a Paraíba também, parte do Ceará e tal, foi liderado por ele, Canindé. E até hoje, esse ancestral divinizado é cultuado na Jurema Santa e Sagrada. Tá? A gente canta aqui. Na mata eu ouvi um apito, quem foi, quem será, quem é? Na mata eu ouvi um apito, quem foi, quem será, quem é? Sou eu, caboclo de pena, sou eu, príncipe Canindé. Sou eu, o rei da Jurema, sou eu, mestre Canindé. Eu subi pela rama e desci pelo pé, subi pela rama e desci pelo pé. Arara Canindé, 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 Arara Canindé, Canindé, Canindé. Eu subi pela rama e desci pelo pé, subi pela rama e desci pelo pé. Arara Canindé, 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 Arara Canindé, 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 Canindé. Estou te chamando, Canindé. Estou te chamando, sete caboclo frechando e a maldade se desmanchando. Canindé, estou te chamando, Canindé. Estou te chamando, sete caboclo frechando e a maldade se desmanchando. Minha nenenzinha bebe água de cuité. Minha nenenzinha bebe água de cuité. Arara Canindé, Canindé, Canindé. Arara Canindé, Canindé, Canindé. Quem foi, quem é? É o rei 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 Canindé. E por aí vai. Tá? É um rei da Jurema. Escrevi lá o livro Canindé, rei da Jurema. Já, graças a Deus, vendi quase todos. Ainda tem alguns guardados aqui, uns 5 ou 6 para vender. Inclusive, se alguém tiver interesse em adquirir, só me procurar no privado. Tá? E o livro que eu estou prestes a lançar agora se chama Breviário de Feitiçaria Natural. Para quem gosta de catimbó, para quem gosta de bruxaria, para quem gosta de feitiçaria, obviamente. Não ensino a prática de malefício mágico. O que é um malefício mágico? É a manipulação de energia ou a conjuração, a invocação de um ser espiritual para prejudicar uma pessoa. Não ensino isso. Graças a Deus. O livro Breviário de Feitiçaria Natural é voltado justamente à transmissão de métodos para desmanchar os malefícios. Modos de purificação energética através de banho, através de fumaça, tá? Com auxílio das plantas. É por isso que se chama Breviário de Feitiçaria Natural. Este livro está pronto, abri a pré-venda, as pessoas estão adquirindo através da pré-venda. Assim que eu houver recolhido os valores para a impressão do livro e o livro for de fato publicado, eu envio para todo mundo que comprou através da pré-venda. E aí, se você sentir no seu coração de adquirir um exemplar e de me ajudar, tá? Com a publicação desse livro, é só entrar em contato comigo. E em paralelo, esse aí já está pronto. Já está todo prontinho. Tá? Assim que eu juntar o valor que a gráfica pediu, eu vou mandar ele para a gráfica. A gráfica em uma semana vai produzir, né? E aí eu começo a enviar quem me ajudou através da pré-venda, adquirindo através da pré-venda. E o próximo, que também está em produção, se chama O Livro do Mago Juremeiro. E o Livro do Mago Juremeiro trata justamente do encontro que ocorreu aqui no Nordeste brasileiro, durante o período colonial, o encontro entre os índios juremeiros, os judeus cabalistas que vieram morar aqui durante a colonização e as bruxas que vinham de Portugal viver aqui. Eram presas em Portugal e eram mandadas para cá, em degredo. Aqui no Nordeste brasileiro, houve essa fusão, essa conexão, esse encontro dos juremeiros que eram perseguidos pelos cristãos,
dos cabalistas que eram perseguidos pelos cristãos e das bruxas que eram perseguidas pelos cristãos. E esses povos, essas culturas, essas espiritualidades se encontraram. E aí surgiram as bruxas catimbozeiras, as bruxas juremeiras, os cabalistas juremeiros, que quase ninguém fala nisso aí, né? Mas existiu, ainda existe. Tá? Eu estarei abordando isso no livro do Mago Juremeiro. Tá? Boa noite, Emanuel, salve tua força. Bem, acabei falando demais, né? Eu fico falando o tempo todo. Essa é a segunda live que eu participo aqui. Aliás, essa é a primeira que eu estou no comando, né? Sozinho assim. A primeira, estou aprendendo a usar essa ferramenta, viu? Eu agradeço a presença de vocês. E caso alguém queira ter uma ideia dos trabalhos que eu realizo sobre Catimbó Jurema, há duas outras redes, né? Ferramentas virtuais que podem ser visitadas por vocês. Aqui no TikTok eu estou começando agora, estou aprendendo a usar ainda, mas lá no YouTube há um canal chamado Arqueologia do Sagrado. Lá no canal Arqueologia do Sagrado, você vai encontrar mais de 50 estudos sobre Jurema. Tá? São palestras que eu ministrei, lives que eu realizei, tá? E seminários que eu ministrei sobre pagelança, espiritualidade indígena, encantaria, Catimbó Jurema. Tá? Há outros temas também, né? Temas indiretamente ligados ao Catimbó Jurema, mas a minha pesquisa maior é sobre a Jurema Santa e Sagrada. Sim. E também há o meu perfil no Instagram. Tá? O perfil do Instagram é quase o mesmo aqui, só que é @Romulo_Guiraúna. Tá? Aqui é @Romulo.Guiraúna, lá é @Romulo_Guiraúna. Quem sentir de conhecer o meu trabalho, né? Dá uma olhada aí nos vídeos que eu deixei salvo aqui neste perfil do TikTok. Tá? São vídeos muito curtos, né? A plataforma só permite isso. Mas lá no YouTube há palestras de uma hora e pouco, tá certo? Sobre ancestralidade indígena, magia indígena cabocla, o uso das plantas no trato mágico medicinal, tá? Há lives que eu vou soltar lá depois sobre Catimbó e Exu, tá certo? Há pontos de Jurema que eu cantei lá, né? A gente aqui, pelo menos na minha família de Jurema, a gente não costuma cantar tanto assim, né? Porque realmente hoje isso é bem comum, né? Hoje não apenas eu, mas diversos outros irmãos juremeiros cantam bastante os pontos dos mestres, né? Mas quando eu comecei na Jurema, a gente não podia cantar assim, não. É uma coisa muito especial, muito sagrada. A gente não podia cantar um ponto de um mestre, porque cantar o ponto do mestre era evocá-lo, era chamar o mestre para o trabalho. Então minhas mestras diziam para mim: você não fique cantando ponto de Jurema sem necessidade, porque se você canta, você chama o mestre, e o mestre, quando chegar, não tem trabalho para ele, e ele não pode perder tempo. Tá? Então a gente cantava quando estávamos de fato chamando o mestre, ou quando estávamos estudando o ponto, para não esquecer o ponto. Tá? Porque não é só quando o mestre vem que canta o ponto. Quando ele vem, ele se apresenta cantando, boa parte das vezes. Tá? Mas quando o juremeiro precisa do mestre, a gente chama o mestre, a gente canta para ele, e ele vem através do canto, porque o canto também evoca. Tá? Hoje em dia banalizaram a nossa Jurema Sagrada. E aí é o seguinte, hoje eu vejo muitos irmãos e irmãs cantando. Eu vez ou outra também canto, inclusive agora. Mas o que é que eu percebo que está acontecendo? Primeiro, vejam bem. Obviamente, essa é uma perspectiva minha. Eu não posso falar além da minha própria perspectiva. Não sou dono da verdade absoluta. Eu sei que os outros juremeiros e umbandistas, os irmãos e irmãs de Jurema e de Umbanda, também têm suas próprias formações de acordo com suas ramas de Jurema, de acordo com suas famílias de Jurema. Então eu não sou dono da verdade, estou falando apenas a minha perspectiva de acordo com a minha criação dentro da Jurema, como eu fui criado. Tá certo? Então, quando eu estava começando, recebi várias vezes essa advertência: não cante para Jurema sem necessidade. Mas aí, o que é que eu estou percebendo?
que muita atenção foi dada pelos pesquisadores e pesquisadoras à religião Umbanda e à religião Candomblé. Salve a Jurema Sagrada, Bernard Silva. Quantos livros de Umbanda foram publicados? Conta aí. Quantos livros sobre Umbanda e de Umbanda, da teologia de Umbanda? Muitos. Quantas pesquisas sobre Candomblé foram publicadas? Muitas. Quantas pesquisas sobre religião cristã foram publicadas? Incontáveis. Incontáveis. Quantas pesquisas sobre religião islâmica foram publicadas? Diversas. Quantas pesquisas sobre o judaísmo foram publicadas? Você perde as contas, tá? Meu irmão, para adquirir o livro, você entra em contato comigo via direct. E aí eu te passo os valores, você me diz quais você vai querer. Eu te passo a chave Pix, você me dá o endereço. Aí toda quarta-feira eu estou enviando os livros pelo correio. Aí assim que eu envio o livro, eu já mando o código de rastreamento para você dar uma olhada no site do correio, acompanhar. E agradeço demais. Então, a questão que eu estou levantando aqui é a seguinte. Todas essas religiões possuem um arsenal de livros publicados e pesquisas e documentários. Mas e os livros sobre a Jurema Santa e Sagrada? Onde estão? Onde estão? Os livros sobre a Jurema Sagrada, sobre a Jurema Santa e Sagrada, começaram a ser publicados há 15 anos atrás. Eu tanto posso dizer pelo direct aqui, via TikTok, né? E aí, no privado eu te passo o meu contato do WhatsApp e lá a gente faz o acompanhamento, certo? Eu te passo o código de rastreamento, tudo isso aí. Muito obrigado, viu, meu irmão? E aí, vejam só. Durante muito tempo, a Jurema foi considerada um adendo da Umbanda. Durante muito tempo, a Jurema foi marginalizada, foi tratada como uma coisa que não existia. Durante muito tempo. Tá por volta de 2016, depois daquele programa lá, Êxtase, Ritos Sagrados do Fantástico, teve uma edição lá que foi sobre o Catimbó Jurema, é que o Catimbó Jurema começou a voltar, aliás, começou a chamar a atenção, porque antes ele era muito marginalizado. Tá muito marginalizado. E o que é que isso gerou como consequência? A tradição foi sendo esquecida, a tradição foi se misturando com outras coisas. A tradição foi sendo esquecida. E boa parte dos pontos dos mestres, o que é um ponto, uma linha, um toante de Jurema, o que é o ponto? O ponto é o modo através do qual o juremeiro convoca o mestre para trabalhar. Eu estou precisando do trabalho de um mestre para curar uma pessoa. Olha o que estamos estudando. É uma live aqui no TikTok, mas estamos estudando. Por isso que na minha tradição não é errado cantar durante o estudo, tá? Mas eu preciso aqui, tem uma pessoa doente aqui no meu terreiro, com a graça de Deus, eu preciso de um mestre. Mas quem é o mestre que eu tenho na minha corrente que pode realizar essa cura? Estou precisando dele. Se eu preciso dele, eu me concentro e canto. Eu venho de altas torres com meu Jesus, nosso Senhor. Precisei de um mestre para trabalhar. Eu precisei de um mestre para trabalhar. Foi Manuel Cadete, rei de Vajucá. Foi Manuel Cadete, rei de Vajucá. Reina, 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 Jesus Senhor. Reina, 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 Jesus Senhor. Reina, 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 Jesus Senhor. Meu pé de Jurema, quem te aplantou? Meu pé de Jurema, quem te aplantou? Foi Manuel Cadete, mestre curador. Foi Manuel Cadete, mestre curador. Reina, reina,
reina, Jesus Senhor. Então estou chamando o mestre para trabalhar. E aí o que é que acontece? Se nós, juremeiros, não utilizarmos com seriedade e sabedoria e firmeza os veículos disponíveis hoje para a transmissão de informações, é possível que a nossa ciência mingue e deixe de existir. Tá? O jurimeiro precisa transmitir o conhecimento de modo responsável através das ferramentas que nos são acessíveis. Lembrando que ninguém forma um jurimeiro pela internet. Pelo menos eu desconheço essa formação. Tá? Jurema é uma tradição, é uma religião, um culto tradicional. Então, parte do conhecimento pode ser transmitido, não vejo problema. Nos dias de hoje, parte do conhecimento pode ser transmitido através de um livro. Tá? Parte do conhecimento pode ser transmitido através de uma live. Parte do conhecimento pode ser transmitido através de um documentário. E aí quem assiste, quem lê, vai entrando em sintonia com a egrégora da Jurema. Vai sabendo quais são os instrumentos de trabalho de um juremeiro. Vai sabendo qual é a diferença de uma mesa alta para uma mesa rasteira. Vai sabendo o que é uma mesa de toré e o que é um toré. Vai sabendo qual a diferença do chá para o vinho de Jurema. Tá? Agora, formação de um juremeiro ocorre em terreiro. O livro é uma introdução importante. Tá? Porque o contrário pode acontecer. Tem gente que acha que Jurema é só acender um cigarro e receber um espírito e ficar dançando no salão do terreiro. Tá? Não é bem assim. É preciso fundamento histórico. Uma religião, uma tradição sem história não é tradição. De onde vem a Jurema? De onde vem essa religião? Onde ela nasce? Em qual período? Tá? É preciso compreender a filosofia da tradição. Quem são os encantados? O que eles são? De onde eles vêm? É preciso compreender os aspectos medicinais da tradição. Quais são as plantas que o juremeiro usa? Como é que ele coleta essas plantas? Tá? Tudo isso é bagagem, é conhecimento, é ciência juremeira. Não há problema em se transmitir isso. Muito pelo contrário. Tá? Elementos da fé cristã se transmitem dessa forma. Elementos do candomblé se transmitem dessa forma. Elementos de umbanda se transmitem dessa forma. E elementos de Jurema podem ser transmitidos dessa forma. Agora, o juremeiro só se forma em um terreiro. Por quê? Porque existem ritos privados, de fato, secretos, inerentes a famílias de Jurema, que só podem ser transmitidos no terreiro. Tá? E esse tipo de rito, mesmo que um juremeiro quisesse, não tinha como transmitir à distância, nem através de um livro. Porque é coisa que se aprende mantendo contato com a terra. É coisa que se aprende mantendo contato com as plantas. É coisa que se aprende bebendo chá sob a direção de um mestre ou de um pajé. Tá em casa sozinho, ninguém faz. Tá certo? Agora, quem sente de conhecer os fundamentos filosóficos, espirituais e históricos da tradição, fica à vontade para assistir lives, documentários, pesquisas, ler livros. Isso é importante demais. Eu estou, particularmente falando, o tempo todo lendo, com a graça de Deus, o tempo todo lendo livros sobre espiritualidade indígena, livros sobre os índios do Nordeste, livros sobre o povo Cariri, o povo Tarariú, o povo Potiguara, o povo Tupinambá, porque tudo isso é fundamento histórico e cultural para a tradição que eu me predispus a seguir, que é o Catimbó Jurema. E uma coisa que eu acho interessante, é uma tradição muito antiga, mais antiga do que o cristianismo, mais antiga do que o zoroastrismo. Pode ter certeza disso. A Jurema não tem menos de 5.000 anos de existência. Tá? É uma religião nossa, brasileira, nordestina.
Nós nascemos dentro dela, dentro desse universo. E ninguém diz nada nos livros de história das escolas. Nas escolas a gente vê a religião do Egito, a religião do povo persa, a religião cristã, o Islã, a religião da Grécia, a religião de Roma. Mas ninguém vê nada sobre Jurema. Ninguém vê nada sobre qualquer pagelança indígena. Por que será? A gente mal vê candomblé na escola. Por que será? Porque esse desconhecimento literário a respeito de nossas origens, de nossa ancestralidade, de nossa espiritualidade. Por que isso? Tá, então, se nós não aproveitarmos os meios de comunicação para dizer, ó, eu existo, eu sou caboclo, eu sou juremeiro, eu sou catimbozeiro, e a minha religião é de fato uma religião, não é uma porcaria qualquer, não é o lixo que vocês acham que é, não. A minha religião tem fundamento, a minha religião tem história, a minha religião tem filosofia, a minha religião tem estrutura espiritual, tem cosmologia, tem cosmogonia, tem divindades, tem Deus, tem mestres. Tá, e se nós não aproveitarmos esses veículos para deixar isso bem claro, vão continuar nos tratando os catimbozeiros como se fôssemos a porcaria do resto do mundo. Tá? Muita gente ainda trata dessa forma, viu? Tá lá o juremeiro disposto a ajudar uma pessoa. Mas o cara só quer entrar pelo terreiro, pela porta dos fundos, que é para ninguém na rua saber que ele visitou um terreiro, mesmo para ser curado. O cara foi salvo dentro de um terreiro, salvaram a vida dele dentro de um terreiro. Os médicos fizeram exames, ninguém encontrou nada, mas o cara estava morrendo. Tá? Aí o cara é levado para um terreiro, o mestre, a mestra, o pai no santo, trata do cara, o cara se restabelece, vive, sobrevive, vence a doença, mas só quer entrar pelas portas dos fundos, que é para ninguém na rua saber. Tá? Porque ele não quer que ninguém saiba que ele frequenta esses lugares. Mas que lugares? O lugar que salvou a vida dele? Então, se nós não aproveitarmos os meios de comunicação disponíveis para exigir reverência a Jurema, ninguém vai nos dar isso de graça não, tá? A mesma reverência que se tem à religião cristã, a mesma reverência que se tem à religião judaica, a mesma reverência que se tem ao budismo, a mesma reverência que se tem ao shintoísmo, a mesma reverência que se tem ao Islã, deve-se ter a Jurema, a Umbanda, ao Candomblé. Tá? Mas pelo menos o Candomblé e a Umbanda ainda tem algum espaço, mínimo. E o espaço do juremeiro onde está? É esse espaço que nós precisamos conquistar, com seriedade, com firmeza, com sabedoria. O juremeiro deve começar, o primeiro passo, a meu ver, é o juremeiro respeitar a si próprio, se respeitar. Tá? Ele mesmo deve pôr para longe de si e de sua casa espiritual qualquer tipo de trabalho que possa fazer com que ele seja visto como o carro do lixo. Infelizmente é uma negação da ancestralidade brasileira, da cultura e da religiosidade. Pois é. Pois é, minha irmã Odete. Salve tua força. Juremeiro que se preza, exige respeito à religião, então ele começa a respeitar a si próprio e a sua própria religião. Tá? Como é que o cara diz assim, eu sou vítima de preconceito, o pessoal diz que eu adoro o diabo. Mas ele faz por onde receber essa condenação, esse juízo? Ele faz por onde receber esse julgamento? Vou dizer aqui uma coisa para vocês. Os nossos ancestrais juremeiros, os grandes pajés e caraíbas juremeiros, eles não adoravam o diabo. Sabe por quê? Porque eles nem acreditavam que essa criatura existia. Para eles, Deus, o Criador do universo, o Espírito que criou o universo, era onipotente. E por ser um ser onipotente, na estrutura do universo não haveria espaço para qualquer outra entidade lutar contra Deus. Se Deus é de fato onipotente, não cabe em lugar algum do universo qualquer ser que meça força com Deus, que desafie Deus, que teste Deus, que ponha a obra divina na esparrela. Não existe. Então o diabo não existe.
para os antigos pajés não existia. Assim como para os africanos também não existia diabo. Tá? Aí os europeus vêm, invadem o território brasileiro, trazem os africanos escravizados para cá, escravizam os índios e, não satisfeitos com isso, tratam a espiritualidade indígena e a espiritualidade africana como sendo coisas do diabo, do mal, ruins. Até hoje, quando o cara quer se referir a um trabalho espiritual maléfico, chama de magia negra. Sendo que quem trouxe o diabo para cá foram os europeus, brancos. Tá? E o indígena foi acusado de adorar o diabo, o africano também foi acusado de adorar o diabo. Até hoje o pessoal chama os orixás, faltam a respeito com os orixás, faltam a respeito com os encantados, tratam o nosso sagrado como sendo inferior ou diabólico, maléfico, maligno. Sabe? E me admira ver um juremeiro que reclama, respeito meu sagrado, mas está lá cantando para o diabo, cantando para um fantasma que nossos ancestrais não acreditavam. Você vai cantar por uma força que não existe? Você está chamando quem? Um espírito zombeteiro? Ou um espírito obsessor? Você está chamando quem com esse negócio de diabo? Ou você está reforçando o discurso do colonizador que invadiu essas terras e meteu essa história goela abaixo dos índios? Então o jurimeiro tem que se valorizar, se respeitar. Prestar atenção no que está fazendo. E se ele não quer ser taxado como uma coisa ruim, que pare de engrossar o caldo, de mexer a panela de quem nos trata como uma coisa ruim. Se apegue a Deus, se apegue aos encantados, se apegue à força da natureza, que é o que de fato existe. Mas não se apegue a um fantasma que foi inventado para deixar o povo louco e manter o povo feito escravo, pelo amor de Deus. Retorna, volta no tempo, vê lá os encantados. Chamo a cabocla de pena, eu chamei ela pra vir me ajudar. Chamo a cabocla de pena, eu chamei ela pra vir me ajudar. Cadê a força da Jurema? Cadê a força que a Jurema dá? Cadê a força da Jurema? Cadê a força que a Jurema dá? Ô cabocla de pena, ô cabocla de pena, tem pena de mim, tem dó. Ô cabocla de pena, ô cabocla de pena de Pinderó. Ô cabocla de pena, oi cabocla de pena, tem pena de mim, tem dó. Ô cabocla de pena, ô cabocla de pena de Pinderó. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vou encerrando esta live. Quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. Viu? Muito obrigado pela troca de ideias, pelo carinho, viu? Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoe imensamente. Que o homem do céu, o homem do alto, nos conceda aquilo que nós precisamos para vencer. Para a honra e glória de Deus, com a força da Mãe Natureza. E caso alguém tenha interesse em conhecer meu trabalho, repetindo aqui, está lá o canal Arqueologia do Sagrado. Certo? Boa noite, Bernard. Boa noite, Fabiano. Veja lá o meu canal Arqueologia do Sagrado, ou então meu perfil no Instagram, @romulo_guiraúna. Aí quem tiver interesse em adquirir um dos livros que eu escrevi, dá um toque para mim aqui via direct. Tá certo? E a gente se organiza. Muita gratidão e bom descanso. Paz e alegria. Salve a força da Jurema. Agora deixa eu ver como é que eu encerro esse negócio aqui.